A ideia básica aqui que a gente vai começar agora é que nessa parte de atualidades, vocês têm lá no itemzinho digital, os bancos na era digital, atualidades, tendências e desafios. Tá? A ideia básica aqui é que a transformação tecnológica ela afetou o comportamento das pessoas, como as pessoas interagem com o banco. Ou seja, o que era antigamente as pessoas iam lá na fila e paravam e ficavam tempos na fila, hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas podem fazer tudo por meio digital, podem fazer tudo por meio de um computador, por meio de um celular. Então elas têm o formato portátil, vamos dizer assim, de um banco na própria mão. Então, nesse caso, elas não precisam mais ir na agência. E isso, é claro, afeta as relações dos bancos com com as pessoas, ou seja, a forma de interação entre as pessoas, ela, com relação ao banco, ela mudou, ela foi modificada, tá? Então, os serviços que eram antigamente, a gente fazia serviços presenciais, hoje em dia a gente faz por outro meio, a gente faz ou em casa ou pelo telefone, que seja. Agora, o que colaborou muito para que isso acontecesse? Um dos processos que colaborou muito é o que a gente chama de digitalização. O que é essa digitalização? Tá? É um processo que a gente faz lá no banco, tá? De pegar e digitalizar, escanear um documento e enviar. Tipo, fazer uma compensação de cheque, hoje em dia é totalmente escaneado. A gente não leva o cheque lá no Banco do Brasil, que é quem executa a compra. Não. Então ela simplesmente acontece a digitalização. Hoje em dia a gente digitaliza as contas. Para quê? Para que os caixas não precisem mais levantar e olhar a assinatura do cliente. Ele já tem ali no computador dele. Por quê? Porque já está digitalizado. Então esse processo de digitalização permitiu não só a digitalização de papéis, mas também permite abertura de contas sem tu sair de casa. Hoje em dia a pessoa pode abrir num banco digital, um Nubank, um Inter, consegue abrir uma conta de maneira digital, sem precisar sair de casa. Então, esse é um formato novo, uma tendência nova e que não vai voltar atrás, tá? É claro, o pessoal vai dizer, mas diminuiu a quantidade de pessoas no banco, o número de funcionários, não exatamente. Mas o que o banco está dizendo? Que a forma como o funcionário vai atuar lá no banco, ela vai ser uma forma muito mais negocial do que uma questão operacional, tá? Essa é a ideia. Olha só, na época da pandemia ali, as pessoas meio que se obrigaram a usar os formatos eletrônicos. Então, a gente viu que na época da pandemia, era em torno de... Deixa eu ver o percentual, vocês têm meus slidezinhos aí. É em torno de 70% das operações. 70% das operações, elas eram feitas mediante o quê? Mediante o uso do telefone que vocês têm ali em cima, ali, como sendo o chamado mobile bank. O que é o mobile bank? É o uso do telefone, tá? Para fazer as operações. Então as pessoas, a partir daquele momento ali, elas se obrigaram, por causa da pandemia, os bancos fecharam, ou fizeram agendamentos, alguma coisa assim. Então a maioria das operações, 70% das operações, foram feitas por meio de telefone. E isso é uma atualidade importante. Agora, quando é que foi, mesmo antes da pandemia, quando é que foi que as questões, que esses pagamentos digitais, eles ultrapassaram a quantidade que se fazia presencial? E foi no ano de 2016. Tá? No ano de 2016, ele teve aquela mais da metade das coisas eram feitas em casa. As pessoas já não iam mais no banco, não iam nem mais em lotérica, era feita mediante o uso do mobile bank, ou seja, as pessoas começaram a usar o telefone. Então, a partir de 2016, o telefone começou a ser mais usado para pagamento das suas contas, tá? E serviços bancários, de maneira geral, são realizados hoje de maneira remota. Inclusive, com assim, abertura de conta, o que dá para fazer hoje? Dá para fazer abertura de conta, dá para fazer encerramento de conta, dá para fazer empréstimo, tá? Dá para fazer empréstimo e no Banco Inter, que eu sei, já dá para fazer até financiamento. Então, dá para fazer tudo no telefone, sem precisar sair de casa. Ok? Ó, muitas empresas que nem eram do segmento financeiro exatamente, eles começaram a atuar no meio desse segmento financeiro. Aqui nós temos alguns exemplos como a Apple, a Cielo, a Amazon, o Google, o Facebook. O Google disse que vai começar a abrir uma conta corrente. Não vi ainda como isso vai acontecer.
mas dá para abrir uma conta corrente no Google, imagina. Tá? Então, o que, que tem ali, ó, a ideia do WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp Pay. Tu pode mandar dinheiro para alguém por meio do WhatsApp. Então, por que tu vai ter uma conta se tu tem uma forma de mandar dinheiro por meio do WhatsApp? A Amazon está oferecendo linhas de crédito. Ou seja, a Amazon é vendedora de produto e está oferecendo empréstimo. São grandes empresas que estão entrando no ramo financeiro, apesar de não ser do ramo financeiro. A Apple já está oferecendo cartão de crédito e o Google diz que vai permitir a abertura de uma conta corrente. Então tu vai permitir, imagina tu ter uma abertura de conta corrente do Google. Legal, né? Então essas empresas, elas estão, que não são do ramo financeiro, estão indo para o ramo financeiro. Próxima ideia aqui, tá, que eu acho que é bem importante, é uma diferença entre um banco digital e um banco digitalizado. Qual é a diferença entre os dois bancos? Tem que saber para a prova, tá? Então aqui, ó, banco digital, ele é 100% digital. Ou seja, ele é totalmente digital. Ele não tem agência física. Quem está no banco digital aqui? Nubank, Banco Inter também. Cadê a agência do Nubank? Onde é que ela fica? A agência do Nubank não tem. Então, esse banco é digital. O que é um banco digital? Ele não tem agência física, tá? Ele tem menos burocracia, tá? Menos burocracia. Por que ele tem menos burocracia? Ah, como é que eu faço para abrir uma conta num banco digital? Ah, eu pego, tiro uma fotinho, mando o meu documento e abri a minha conta. Ou seja, não tem burocracia, não tem que estar apresentando seu comprovante de residência, indo lá no banco. Então é menos burocracia, ok? Taxas menores, ou até sem taxas. Eu pelo menos não pago nada nesses bancos digitais. Então é um banco sem taxas, tá? Apesar de que tem uma questão. Todas as operações que eu fizer é tudo de maneira digital, porque eu não tenho nenhum acesso presencial. Então tudo é feito de maneira digital. Qualquer coisa que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver de maneira digital, ok? E o que é um banco digitalizado? São esses bancos que a gente conhece, que são os bancos que têm agência física, tá? Eles têm agência física. Quais são os bancos que têm agência física? Todos, né? Caixa, Banco do Brasil, Banrisul, HSBC, Santander, Bradesco. Todos eles têm agências físicas. Agora, por que eles chamam de banco digitalizado? Porque eles estão fazendo esse processo aqui, ó, digitalização. Então, nesse caso, eles estão fazendo uma digitalização de quê? Dos seus processos. Que foi o que eu falei. Escanear fichas de conta, ter a assinatura da pessoa disponível, os contratos também são digitalizados hoje em dia. Então é um banco digitalizado. Ele não é 100% digital, mas ele é digitalizado, está caminhando para a digitalização. Normalmente todos os bancos têm um banco digital. No caso da Caixa tem a parte do Caixa Tem, que é um banco digital. No caso do Banrisul tem o Banrisul Digital, tá? Então eles têm uma grande estrutura, tá? Eles têm uma estrutura física. Eles têm uma estrutura física muito grande, mas essa estrutura aqui, ela passa por uma digitalização. E é claro, eles passam uma maior sensação de confiança. Por quê? Porque se eu precisar de alguma coisa, eu vou na agência. Diferente de um banco digital que eu não tenho como ir numa agência, ok? Outra coisa aqui, ó, é a questão do NFC. O que é o NFC? É o Near Field Communication. O que é isso? São aqueles cartões que a gente paga por aproximação. Então, hoje em dia não precisa mais eu inserir meu cartão. Eu só aproximo ele e ele vai fazer o pagamento das minhas contas. A questão é, claro, tem uma limitação de valor que tu coloca lá no teu aplicativo. Tu marca lá qual é a limitação que tu quer dar para ele, qual o limite que tu quer fazer de pagamento. Mas é só ter uma maquininha perto ali, tu aproxima, ok. Tem a questão da segurança como problema, né? Porque se alguém tiver uma maquininha perto, é só chegar perto do teu cartão, já era, já leva o dinheiro. Então tem que tomar esse
cuidado nessa parte, ok? Mas o banco é que vai determinar quanto é que vai ser o limite ali. Os bancos colocam o limite máximo do NFC de aproximação e tu define no teu aplicativo se tu quer aquele limite máximo ou não. Outra coisa que a gente pode ver é uma questão de contas eletrônicas. Como assim contas eletrônicas? Tem contas que não são abertas diretamente no banco, tá? Mas ele é sem contato do banco ou instituição financeira. Só que essas contas, uma conta que está ali nos slides que é disponível apenas para pessoas físicas, tá? Mas eu já descobri que pode ser disponível para pessoas jurídicas. Então, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode abrir uma conta por meio eletrônico, tá? Essa conta não tem manutenção de conta, claro, mas o uso é só digital. Então tem essa questão. Não tem manutenção de conta? Não, mas o uso tem que ser totalmente digital, ou seja, eu não posso ir numa agência lá reclamar da minha conta digital, tá? A assinatura, ou ela vai ser por meio a gente tem um formato de assinatura que no próprio celular faz os risquinhos lá, é ruim de assinar aquilo, mas tudo bem, tá? Mas ela é feita uma assinatura assim, ou simplesmente eles podem só mandar um token, alguma validação para o teu celular e está aberta a conta mesmo sem a tua assinatura. Então as contratações podem ser feitas por meio de telefone, por meio de um token que a gente diz que é uma senha de 6 números, o banco te manda a senha, tu retorna aquela senha de 6 números para eles e está tudo feito, tá? A questão é, se falasse alguma coisa tipo assim, o uso exclusivo por voz, tá? A questão é, se ele é o uso exclusivo, se for o formato exclusivo por voz, eu posso abrir uma conta por telefone? Não, eu posso ver dados dela por telefone, mas eu não posso abrir por telefone. Então, a utilização de voz, se for só por voz, eu não posso considerar um meio eletrônico a ponto de eu conseguir abrir uma conta, certo? Agora, o que são essas contas por meios eletrônicos, tá? Como é que funciona isso? Essas contas, elas têm que garantir pelo menos a identidade da pessoa. Claro, por isso que a gente manda uma fotinha da identidade, às vezes tem que mandar as duas coisas, né? Tem que botar ali ó, a foto e mais mandar a foto da identidade, ok? Eles têm que garantir a autenticidade das informações para dizer que realmente aquele documento é verdadeiro, por isso eles vão fazer as checagens lá para ver se aquele documento é verdadeiro para depois aprovar a minha abertura de conta, tá? E claro, adequar os procedimentos, todos esses de abertura de conta, a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essas duas coisas têm que ser feitas lá no banco, ok? Essa conta por meio eletrônico, diz a legislação que é garantido que o cliente que abre uma conta por meio eletrônico, ele possa fechar por meio eletrônico. Ou seja, não teria lógica se eu abro por meio eletrônico, que eu tenho que ir no banco presencial para fechar a conta. Só que é ruim deixar nos aplicativos onde é que diz o encerramento da conta. Não achei. Tá? Então, mas pelo menos é isso que a gente tem que dizer na prova. Que se deixa abrir por meio eletrônico, ele tem que deixar fechar por meio eletrônico. E lembrando, de novo, aquele tempo que eu falei do Banco Central. Todos os registros, tá, das contas dos clientes devem ser mantidos por quanto tempo? 5 anos. Esse é o tempo que tem que ser mantido, qualquer registro de transação, dos dados, tudo isso tem que ser mantido pela instituição financeira pelo menos 5 anos. Ok? Próximo assuntinho ali, um assuntinho que eu achei na internet, acho que não vai cair na prova, tá? Mas é só para comentar, que é o chamado e-mercado. O que é esse tal de e-mercado? Tá? A ideia é a seguinte, primeira coisa que eu vou perguntar, qual é o tempo que leva, por exemplo, para eu comprar uma ação? Se eu vender uma ação, quanto tempo leva para receber meu dinheiro? Eu levo D mais 2. Ok, levo 2 dias úteis para receber. Nesse caso, durante esses dias, vamos dizer que eu seja muito ansioso, eu quero saber como é que está o andamento disso aqui. Demora 2 dias úteis, mas como é que eu sei que está dando certo ou que não está dando certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso ir nesse site, tá? Tem um sitezinho do e-mercado, e nesse site eu vou acompanhar esse processamento. Ou seja, eu vou acompanhar se está tudo certo, vai ter a nota de negociação, vão ter os valores, a quantidade de ações, ou seja, só para eu acompanhar aquela operação que eu fiz aqui no mercado
de valores, tá? É basicamente para isso, é só tipo uma troca de informações ali pra gente, tá? Que quiser acessar como é que tá o andamento da minha compra ou venda de ações. Só isso, tá? Não acho que vai cair na prova.